Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Boa tarde com Jesus. Estamos de volta, meus irmãos, meus amigos, para mais um vídeo e trazendo mais um tema explicativo para as pessoas que estão esperando por essas explicações. Nesta tarde, meus amigos, nós vamos falar mais sobre os profetas. Porque a Escritura, ela afirma que Deus não fará coisa alguma sem primeiro avisar o seu segredo através dos seus servos, os profetas. O que a gente percebe hoje é que o mundo evangélico, religioso, está entupido de profetas. Mas onde é que está o verdadeiro profeta? Se fala muito nos falsos profetas, mas sabemos que também para ter o falso tem que ter o verdadeiro. Um está em desarmonia com o outro, é como uma mentira e a verdade. Então, nós sabemos que nas redes sociais, principalmente, existe uma quantidade muito grande de profetas de si mesmo. O que é um profeta de si mesmo? Qual a diferença de um profeta de si mesmo para um verdadeiro profeta? O profeta de si mesmo, normalmente, ele é um sabe-tudo. O profeta de si mesmo, normalmente, ele tem resposta para tudo. Ele diz, eu vi Deus, eu falei com Deus e etc, etc. Esse é um profeta de si mesmo. E, principalmente, ele se intitula como profeta. O verdadeiro profeta, ele já não tem resposta para tudo. Nem tampouco diz que ele é profeta. Se alguém perguntar dele se ele é profeta, ele vai dizer que não. Mas ele é um verdadeiro profeta. Porque esse é o sinal do verdadeiro profeta. Ele não se apelida como profeta, mas Deus é quem vindica as suas palavras. Quando ele traz uma palavra, não é eu vi, eu, não. Ele chega e diz, assim diz o Senhor. Diferente. Quer dizer, ele traz um recado de Deus. E se Deus dá aquele recado, ele leva. Se Deus não dá, ele cala. Se alguém perguntar isso, não sei de nada. Deus não me falou. Como é que eu vou te dar resposta ao teu problema, à tua pergunta, se Deus não me falou nada? Olha a diferença entre um verdadeiro profeta e um profeta de si mesmo. Então, quando perguntaram para João Batista se ele era profeta, todo mundo sabe que ele era. Ele respondeu, eu não sou. Perguntaram para João Batista, tu és o Elias? A Bíblia diz, Malaquias capítulo 3, que ele era esse Elias. Mas ele negou, disse, eu não sou. E a Bíblia diz que ele era assim. E perguntaram, quem és tu afinal? Porque tu não és o Cristo, tu não és Elias, tu não és um profeta, e tu fica batizando as pessoas. Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto.
Malaquias capítulo 3 identifica isso. Tá vendo? Então, vocês sabem, irmãos, que realmente foi Cristo que afirmou que João Batista foi o maior profeta de todos os tempos. Ele não disse que era por causa dos milagres, enfim, mas foi a palavra de Deus, foi essa. Ninguém que nasceu de mulher é maior do que João. Ninguém. Então anulou, todos os outros profetas ficaram atrás de João Batista. Mas o profeta de si mesmo, por sinal, que está predominando na era de Laodiceia, irmãos, é uma coisa que muito triste e até contagiante. Você abre o seu televisor, você principalmente nas redes sociais, o seu celular, e você encontra essa gama de profetas de si mesmo. E todos são apelidados. Eu sou o profeta fulano de tal, eu sou o profeta ciclano, eu profetizo, Você não tem que profetizar nada. Um verdadeiro profeta, irmãos, ele não profetiza nada. Um verdadeiro profeta, ele tem, assim diz o Senhor, ele é um consultor do Senhor o tempo todo. Se o Senhor falou, ele fala. Se o Senhor mandar, ele diz. Eu sempre digo uma coisa, que quando Deus chama um homem para profeta, um verdadeiro profeta, ele cobra duas coisas do seu profeta. Só essas duas coisas. Ele pode ser um analfabeto, ele pode ser um pobre coitado, ele pode nem ser religioso, ele pode até ser mesmo um ímpio. Ele pode ser um ímpio. Mas se Deus disser esse ímpio aqui, esse homem aqui, ele serve para ser o meu profeta. E como se ele chamar um ímpio, porque ele não encontrou ninguém melhor do que aquele ímpio para ser o seu profeta. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque um profeta, quando é chamado, ele tem que ter duas qualidades. Duas qualidades. Né? Qual é? Ele tem que ter coragem e ele tem que ser obediente ao recado de Deus. Pronto. Se Deus encontrar esse tipo de pessoa que tenha coragem e seja obediente à sua palavra, esse serve para ser o seu profeta. Você vê que quando ele chamou João Batista, que escolaridade tinha João Batista? A Bíblia diz que nenhuma. Ele estava entre os doutores? Não. Ele se vestia com os doutores? Não. Ele comia comida de manjares? Boa comida social? Não. A Bíblia relata que João andava vestido em pele de camelo, em pele de animal. Era ridículo a roupa de João. Parecia mais um louco ou um mendigo. Né? Não tinha sabedoria nenhuma. Foi criado no deserto, né? Foi criado no deserto. E a Escritura até fala daquilo que ele se alimentava. Gafanhotos e mel silvestre. Olha só que característica. Isso é característica de um profeta? Qual é o profeta de Laodiceia que tem essa característica? Normalmente são doutores formados, são PhD, enfim, formados em teologia. Esse aí não serve. Teologia para Deus é nada. Quando Paulo se encontrou com Deus, Paulo viu que aquilo que ele tinha não era nada. A sabedoria dele era trapo de imundície. Era loucura para Deus aquilo que ele sabia. Né? Então Paulo pegou toda a sabedoria dele, todo o diploma dele teológico, né? Todo o diploma dele religioso, e jogou na lata do lixo e considerou aquilo como esterco. É o que está escrito. Você não pode desmontar isso, está escrito que ele considerou aquilo como esterco, aquilo que ele pensava, que ele sabia. Né? Então Deus teve que bater tudo aquilo de Paulo, todo aquele show de erros religiosos que ele tinha,
para colocar ele na linha do dever espiritual. Agora você não vai ser mais um religioso. A partir de agora é um filho de Deus, um cristão. Pronto. Então, João Batista, ele não tinha sabedoria, era um pobre coitado, morador do deserto, né? Uma roupa estupidamente ridícula, mas ele era o profeta Elias de Malaquias 3, ele era a voz que clamava no deserto, e que o profeta Malaquias tinha que profetizar dele lá atrás, lá no Antigo Testamento, a profecia falando de João Batista, né? Agora, eu tenho dito que Deus chama uma pessoa com duas virtudes, tem que ter essa pessoa. Às vezes Deus procura no meio religioso, não encontra. Aí vai encontrar no meio até dos ímpios. Esse ímpio aqui não gosta de religião, nem tudo, mas eu vou chamar ele. Por quê? Porque ele tem as duas virtudes. Ele tem coragem e ele é obediente. O caso de João Batista. João Batista tinha tanta coragem, coisa que os profetas de Laodiceia dessa era não têm, né? João Batista foi para o meio da política? Foi, mas diferente dos profetas de hoje, que estão lá no meio da política de mão dada com os políticos, e puxa os políticos para os seus púlpitos, né? E pegam os favores dos políticos, estão de mãos dadas com os políticos, chamando até os políticos de homens de Deus, chamando os políticos também de profetas do Altíssimo. Mas João Batista não era assim. Quando ele se aproximou da política, foi para chamar o rei de adúltero. Olha só a diferença. Que profeta hoje teria coragem de se aproximar do presidente e dizer que ele é um filho do diabo? Nenhum. Mas se fosse um profeta, se for um profeta de Deus, ele vai chegar lá e vai dizer: enquanto o senhor for um satanista, o senhor não passa de um filho do diabo. Mas cadê esse profeta na terra para dizer isso? Cadê a coragem? Quando se aproxima, todo mundo se agacha diante das autoridades. Então cadê o protestante da terra? A igreja de Cristo sempre foi uma igreja protestante, mas agora, contra quem protestam? Então todos agora viramos vacas de presépio? Só balançamos com a cabecinha, apoiado? Concordamos com tudo? A gente não concordava com quase nada dessas coisas. Não concordávamos, mas hoje não. Os protestantes hoje viraram vaca de presépio. Só balança a cabecinha, apoiado. Quem foi? Foi o grandão que falou? Foi o prefeito? Foi o deputado, o senador que falou isso? Apoiado. Está apoiado, pastor? Está apoiado. Está apoiado, profeta? Está apoiado. Não serve para ser profeta de Deus. Profeta de igreja são, mas de Deus não. Porque o de Deus tem que ter duas características. E tem que ter coragem e tem que obedecer o assim diz o Senhor. Foi por isso que João chegou lá e chamou o rei de adúltero. Quando Herodes apareceu, disse: você é um louco. Ele disse: te cala, mulher. Você não passa de uma prostituta. Eu quero ver um profeta chegar com a mulher de uma autoridade e dizer o defeito dela. Mas ele não vai dizer por dizer, pastor, eu sei. Mas se Deus chamar um profeta, vá lá e diga que a mulher daquele presidente, daquele senador, é isso. Eu duvido que ele teria coragem de dizer. Eu duvido mesmo. Mas João teve. João chegou lá e, sabendo que aquilo podia custar a cabeça dele, e custou mesmo, mas ele disse, porque ele trazia no coração: assim diz o Senhor, tu não passa de um rei adúltero, e tua mulher é uma prostituta, já passou por vários homens, inclusive o último é teu irmão, devolve ela, rapaz. Eu queria ver um profeta falar isso com uma autoridade da terra hoje. Eu queria ver. Então, irmãos, profeta de si mesmo, a terra está cheia, as igrejas estão cheias, as religiões estão cheias, mas um profeta de Deus que traz no coração, no cartel do seu espírito, assim diz o Senhor, eu não sei ainda. Onde é que está esse profeta?
Está onde esse profeta que tem o assim diz o Senhor? Aonde que ele está? Para bater de frente com a era de Laodiceia, para bater de frente com essa era maligna que nós estamos vivendo e que não percebem aquilo que está acontecendo. Como Jesus disse: hipócritas, sabeis discernir tudo, sabeis discernir os tempos e não sabeis discernir o sentido da profecia, não sabeis discernir o tempo que nós estamos vivendo, o perigo que nós estamos correndo. E estão profetizando tudo que é vontade, estão profetizando prosperidade para o Brasil. O Brasil é de Jesus, é mentira. Isso é profecia falsa, de profeta de si mesmo. Um profeta verdadeiro tem que chegar e dizer: povo brasileiro, o juízo está vindo contra o planeta. E o Brasil, que é um país blasfemo e sodomita, não vai escapar do juízo. Cadê esse profeta para dizer isso? Me diga onde está esse profeta. Sempre, quando aparece um verdadeiro profeta, já tem uma chuva de profeta falso na frente dele, profetizando 1000 bondades, 1000 maravilhas. Um profeta, meus irmãos, meus amigos, ele não é chamado para profetizar maravilha. Ele não é chamado quando tudo está dando certo na igreja de Deus, se é que um dia deu certo. Quando o povo de Deus está bem, ele não chama o profeta. Está tudo bem, está tudo certo. Veja lá em Israel, quando Israel estava bem, não havia movimento de profeta. Mas quando Israel mergulhava na apostasia, Deus chamava um profeta: vá lá e diga, o rei está errado. Israel tem que voltar para trás. Israel está cometendo abominação. Israel saiu da linha do dever espiritual. Então o profeta, ele entra em ação, né, somente quando a coisa está errada. Pode pegar nas escrituras, veja um profeta de Deus. Não é um profeta de si mesmo. O profeta de si mesmo é só profetizando com profetadas de coisa boa. Mas um profeta de Deus, quando ele entrar em ação, é para dizer que está errado. É para dizer que o juízo está vindo, né? E veja, ele não vai entrar em ação depois do juízo. Ele entra em ação antes do juízo. Agora, se aquela nação, aquela pessoa, aquela igreja recusar a profecia do assim diz o Senhor, então na sequência virá o juízo. O que vocês me dizem dos ninivitas? Deus ia destruir Nínive, mas ele disse: primeiro eu vou avisar através dos meus servos, os profetas. Chamou Jonas e mandou lá. O profeta Jonas pregou. E depois da pregação todo mundo se converteu, até o rei. E Deus olhou para ali, para a terra, e disse: não vou mais destruir eles, porque eles ouviram o meu profeta. Mas aquela cidade, aquele povo, vamos tomar Israel de novo. No tempo do rei Zedequias, tinha um profeta verdadeiro? Tinha, o profeta Jeremias profetizando. Zedequias, vocês não estão bem mais com Deus. E Deus levantou Babilônia contra vocês. Deus mandará Nabucodonosor contra vocês. Vocês precisam se converter. Mas não adiantava. Jeremias voltou lá e disse: rei Zedequias, Deus agora já estipulou. O juízo vai vir contra vocês. O juízo vai pegar todos os judeus, inclusive você, rei. E ele disse: mas o que eu posso fazer, profeta Jeremias? O que Deus falou a respeito da situação? Ainda há esperança? Jeremias disse: há. Se não houvesse, eu não estava aqui avisando para vocês. Há esperança. Deus disse que há esperança. E qual é essa esperança? Baseado em quê? O que eu tenho que fazer? Jeremias respondeu: mande um mensageiro para o rei de Babilônia, se humilhem a ele, se entreguem a ele, ele vai vir, vai levar vocês para Babilônia, vocês vão passar 70 anos lá em Babilônia, mas vocês vão viver. Depois de 70 anos, vocês voltarão para cá. Assim diz o Senhor. Ah, meus irmãos,
Essa palavra não agradou o rei Zedequias. Que proposta é essa, rei? Por isso que ele me chama nas redes sociais de mensagem de ódio. Não é mensagem de ódio, meus amigos. É mensagem de advertência. É mensagem de juízo. E assim diz o Senhor. Examine as Escrituras e veja em que tempo nós estamos vivendo. E o rei Zedequias não gostou dessa palavra. E ali tinha um profeta da igreja. Tinha um profeta de Laodiceia ali. Tinha um profeta de si mesmo ali, chamado Ananias, né? E o profeta Ananias chegou lá e disse: vem cá, Jeremias, que espírito é esse, rapaz, que entrou em ti? O espírito certo está em mim, não em ti. Ainda deu uma tapa na cara de Jeremias. Disse: não, o espírito bom não saiu de mim para entrar em ti não, rapaz. Toma uma tapa aqui para te aprender, analfabeto, ignorante. Tu vai profetizar isso do rei de Deus? Do povo de Deus? É mesmo, é? Irmãos, quando o povo é de Deus, Deus está com esse povo porque é dele. Mas quando o povo vira as costas para Deus, aquele povo não é mais de Deus. Aquele povo está entregue na mão do inimigo, está entregue na mão do mal. E vocês sabem, vocês que são leitores da palavra, viram o que aconteceu com Israel e com o rei Zedequias. O profeta Jeremias disse: a única maneira, rei Zedequias, de você escapar, de Israel escapar, é no momento de paz. Vocês se entregam e ponto final. Vocês vão viver bem em Babilônia, vão ser serviçal, pagar tributo, trabalhar em Babilônia, mas ninguém vai morrer. Aí ele disse: e se eu resolver enfrentar o rei de Babilônia? Aí Jeremias disse: aí será o fim. Aí vocês vão morrer. Você, rei, de todas as formas, vai ficar em Babilônia. Não vai ficar numa boa, vai ficar numa desgraça. Toda a sua classe social vai morrer. Jerusalém, Israel será destruída. Eles vão tocar fogo na cidade, quebrar os muros, matar as pessoas, enfim. Vão destruir tudo, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí o profeta Ananias da igreja disse: isso é mentira. Isso é mentira do Jeremias, rei. Isso não é verdade. Deus não falou isso para ele, não. Aí o rei disse: e o que Deus falou para você, profeta Ananias? Bom, na verdade, uma parte está certo. O rei Nabucodonosor vai levar nós presos para a Babilônia, né? Debaixo de ordem. Nós vamos viver lá bem, como servo do rei de Babilônia. E o período vai ser só 2 anos. Nós vamos passar 2 anos lá em Babilônia. Esse ano e o ano que vem, no terceiro ano já vem para cá todo mundo numa boa. O profeta de si mesmo é cheio de marmota, irmão. É cheio de mentira. Não combina com as escrituras. Por isso que São Paulo disse: se descer um anjo e pregar diferente das escrituras, seja maldito. Anátema. Um anjo. O anjo tem que rezar nessas escrituras aqui. Senão é maldito, é do inferno. Não é um anjo de Deus, é um decaído. E Paulo foi mais profundo. Ele disse: se eu mesmo amanhã voltar com uma profecia diferente, eu também seja maldito. Então está aí, meus amigos, 2 tipos de profeta. Profeta de si mesmo. O profeta de si mesmo é um show, todo mundo gosta dele, a política gosta dele, a sociedade gosta dele, a igreja ama ele, ele tem canais na internet, milhões ali, o YouTube paga dinheiro, paga milhões, todo mundo vive. Por quê? Porque ele é agradável, é só profecia de sucesso, só benção. Mas um profeta de Deus, ele traz na bagagem e no coração: assim diz o Senhor, o juízo está vindo. Se você acreditar, vai acontecer. Se você não acreditar, vai acontecer do mesmo jeito. Assim diz o Senhor. Esse é o profeta de Deus. Amigos,
Faça um concerto com Jesus. Nós estamos encostados no juízo final. A terceira guerra mundial começou e não vai parar. Então faça um concerto com Deus. Só tem uma maneira de nós escapar dessa maldição apocalíptica que já estamos embrulhados no meio dela. Só tem uma maneira. Uma entrega sem reserva ao dono da vida, ao Senhor Jesus Cristo. Faça isso. Não importa quem seja você que está me escutando. Procure Jesus. Aonde prega está Jesus? Dentro de você. No seu quarto. No silêncio do seu quarto. Chame por Jesus. Ele vai responder você. Vai responder. E você entrega a sua vida. Toma o nome dele, se isso for possível. E ponto final. O mais ele tudo fará. O tempo é curto. A tempestade se aproxima, mas ainda há uma esperança. Primeiro Deus avisa, depois Deus manda juízo. Primeiro o profeta vem para avisar. O profeta de si mesmo? Não. O profeta de Deus. Ele vem com assim diz o Senhor e avisa. Se esse aviso for recusado, aí o juízo virá na sequência. Mas você está sendo avisado, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. Te proteja o Senhor. E o Senhor faça isso explodir dentro do teu coração. Corra para Jesus e que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.